E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando Strapasson e este é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje, vou ensinar vocês a utilizar a calculadora científica. Então, uma calculadora como essa aqui, por exemplo, ó. Você sabe utilizar ela? Você sabe utilizar todas as teclas que tem aqui? É isso que eu vou te explicar nessa aula de hoje. Então, não perca que a gente vai aprender definitivamente como usar cada coisa que tem aqui na calculadora científica, tá bom? Vamos lá. Tá, pessoal, então aqui temos uma calculadora científica. Nesse caso, ela é uma Casio modelo FX991 ES Plus, tá? Bom, não se preocupe se você tem um modelo um pouco diferente, tá? Não tem problema, as teclas elas podem estar com a escrita um pouquinho diferente, mas as calculadoras científicas elas têm basicamente as mesmas funcionalidades. Talvez uma tenha alguma tecla que tem uma função a mais do que outras, né? Mas no geral, assim, todas elas vão fazer o básico bem feito, tá bom? Bom, as primeiras teclas que a gente vai ver aqui são as teclas de operações básicas, né? Porém, primeiramente a gente tem que clicar aqui nessa tecla ON, que é para ligar a calculadora, né? A partir do momento que ela está ligada, a gente pode começar a fazer as operações mais básicas que tem, que é a somar, subtrair, multiplicar e dividir, tá? Então vocês podem ver essas quatro teclas aqui, ó, elas estão aqui, e aqui temos os nossos algarismos, né, de 0 a 9, tá bom? E o ponto, né, que representa a vírgula, tá bom? Quando a gente precisar colocar o número com vírgula, a gente utiliza essa teclinha aqui, tá? Bom, então vamos começar. Por exemplo, a gente pode somar dois números. Por exemplo, 2 mais, então clica na tecla mais, e depois clica 3, por exemplo. 2 mais 3. Se eu quero saber o resultado, né, eu clico na tecla igual. Então, isso é igual a 5, beleza? Muito fácil, né? Então, para mim apagar o que está no visor, eu tenho essa tecla AC aqui, tá? Então você clica aqui, ela limpa tudo que estiver no visor. Aí você pode fazer uma subtração, por exemplo. 8 menos 2, tá? 8 menos 2 é igual, você clica na tecla igual, e ele te dá o resultado, 6, né? Agora a gente pode limpar novamente aqui no AC, né? E aí fazer uma multiplicação, por exemplo. 9 vezes 8. 9 vezes 8 a gente sabe que é 72, né? Então vamos clicar no igual para ver a resposta. 72, tá bom? Vamos dizer que eu tenha errado, não era para ser 9 vezes 8, tá? Era para ser 9 vezes 7. Então, o que eu posso fazer? Tem essa tecla del aqui, que é para deletar algo que eu não queira mais. Então a gente pode deletar o 8, por exemplo, aqui, ó. Clicando uma vez nela, ele apaga o 8. E aí a gente pode escrever o 7 aqui, ó, 9 vezes 7, por exemplo. E aí clica no igual, ele vai te dar a resposta. Ah, eu quero mudar, além do 7, eu quero trocar aquele vezes ali, professor. Então você pode apagar duas vezes, ó. Tá? E você pode escrever o que você quer ali. Eu quero dividir, professor. Eu quero dividir por 3. Tá? Então a tecla de dividido é essa daqui. Aí você dá um igual, 9 dividido por 3 é igual a 3, tá? Então, basicamente a gente já viu essas quatro teclas aqui, que é as operações básicas, né? E os nossos algarismos aqui, tá? Ah, professor, eu quero colocar um número com vírgula. Muito bem, você pode fazer aqui, ó, 1,5, e aí eu quero, digamos, multiplicar por 2, vezes 2, tá? E aí você dá um igual. 1,5 vezes 2 é 3, tá? E aí temos ainda essa tecla aqui, ó, né, que eu não expliquei ela. Então imagine que a gente queira escrever aí 2 vezes 10 elevado na 3, tá? A gente clica primeiramente na mantissa, que é o 2, né? Aí clica na tecla vezes 10 e coloca o expoente elevado na 3, tá? E aí se você clicar em igual, ele vai te dar a resposta disso, ó. Então 2 vezes 10 na 3 é 2.000, tá bom? Então, essa tecla ela serve para fazer isso. Acima dessas teclas tem escritas em uma espécie de laranja, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, temos um π e um ezinho aqui, estão vendo? Que é o número de Euler. Então, se eu quero digitar esses elementos que seriam como segundas opções da tecla, eu devo sempre digitar o Shift ou o Alpha, tá?
Por exemplo, aqui temos o π e o e. Se eu quero o elemento que está à esquerda, nesse caso o π, eu clico o que está na esquerda aqui, que é o shift. Se eu quero o e que está na direita, a função da direita, eu clico no alfa, que está na direita, tá bom? Então, por exemplo, vamos digitar o π na tela. Clica shift e clica a tecla. Ele vai acionar, então, o elemento que está na segunda camada à esquerda. E aí você pode utilizar o π aí em qualquer operação que você for fazer, né? Se você quiser saber o valor do π, você pode clicar em igual, e aí ele vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? Temos uma tecla que nos dá sempre o valor em decimal do objeto que está aqui. Então, se você clicar nessa tecla aqui, ó, ele nos dá o valor do nosso objeto aí com 9 casas decimais após a vírgula, tá? Clicando novamente, ele retorna aqui para o nosso π, tá? Sempre que você quiser transformar em um número decimal, você clica nessa tecla. Clicando novamente, ele retorna para o objeto inicial. E aí, se você quiser o número de Euler, por exemplo, que é o ezinho ali, você clica no alfa e clica aqui na nossa tecla. Ele vai dar o número, viram que apareceu o ezinho lá? Se você clicar em igual, ele vai dar o valor aí do número de Euler, aproximadamente 2,71, né? Bom, vamos limpar aqui. Então você pode brincar aí com essas segundas funções das teclas, né? Todas as teclas praticamente têm segunda função. A tecla que não tem é esse do igual, né? E do on, alpha e shift. O resto todas têm uma segunda função sempre. Outra coisa que a gente pode analisar aqui, que é uma tecla bem importante, principalmente quando a gente está trabalhando em trigonometria, que são essas teclas, seno, cosseno, tangente, tá? Então, por exemplo, se a gente quer saber o seno de 60 graus, então a gente digita seno, tá? Aqui a tecla seno, ela está escrita sim, né? Aí você coloca aqui 60 graus, fecha aqui e dá um Enter. Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Ah, professor, eu não quero em forma fracionária. Eu quero saber em decimal. Se você clica na tecla aqui, ele revela em decimal. Tá? Essa tecla é bem legal, né? Aí, se você clica novamente, ele retorna aqui para o número em forma de fração. Tá? Ah, eu quero saber o cosseno de 60 graus. Então, você clica em cosseno, digita 60 e dá um Enter. Cosseno de 60 graus é 1/2. Tá? Aqui sempre vai revelar em decimal quanto que é. Tangente de 60 graus, professor. Clica tangente, digita 60 e ele vai nos dar o valor, né? Raiz de 3. Se você clicar aqui, ele vai apresentar em decimal. Tá? Então essas três teclas aqui, elas são seno, cosseno e tangente. Aí vocês podem perceber que na tecla seno tem duas funções aqui, né? Tem o seno na -1, que seria o inverso, né? A operação inversa do seno. Na do cosseno também, tem o cosseno na -1, que é o inverso do cosseno, e tangente na -1, que é o inverso da tangente, né? Então, o que que faz isso, professor? Então, por exemplo, o seno de 60 graus é igual a quanto? Ó? Raiz de 3 sobre 2, tá? Então, se eu digitar o inverso aqui, né? Se eu adicionar a função secundária aqui, ó, cliquei Shift e seno, né? Então, ele aciona aqui o sin na -1. E eu colocar ali o resultado, que é o 0,86, né? Que eu calculei antes do seno, deu 0,86 aproximado. Se eu calculo isso, vai dar quanto? Ó? Vai dar os graus. Qual é o grau, né? Qual a medida em graus que me retorna aquele valor para o seno? Tá? Então deu aproximadamente 60 graus. Não deu exato 60, por quê? Porque aqui seria 0,86 e mais infinitas casas depois da vírgula, né? Então, se eu quero saber, quero que dê exato 60, eu teria que colocar na forma de fração e com aquela raiz, né? Então, como que a gente faz, ó? Temos uma tecla aqui que escreve frações, ó, essa teclinha aqui. Então, a gente pode fazer assim, ó, digita Shift, sin na -1, né? Então, seno na -1. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos escrever uma fração que é a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui já apareceu a nossa fração. E aí, a parte de cima, vamos colocar um raiz de 3. Então, aqui temos uma tecla que coloca raízes, ó. Então, você pode digitar aqui, e aí ele já colocou a raiz, precisamos colocar o número que está dentro, que é o 3. Digita 3. Agora, precisamos colocar um 2 aqui na parte de baixo da fração. Então, aqui temos botões que movimentam o nosso cursor para cima, para baixo, para o lado, para o outro, né? Clico aqui e ele desce
para a casinha de baixo, tá bom? Então, no denominador, vamos colocar um 2. E aí, saindo aqui, fechamos o parênteses e clicamos em igual. Pronto, temos aqui agora exato 60 graus, tá? E isso funciona para o cosseno também, né? Ó, cosseno de 60 graus era 1/2, né? Tá aqui, ó. Então, se a gente quiser agora, a gente pode calcular o inverso, né? E ele retorna os 60 graus, ó. Se eu clico aqui, Shift, cosseno na -1. E aí a gente coloca 1/2, né? Podemos colocar aqui na forma fracionária, 1, descendo, colocamos o 2, sai, fecha o parênteses, né? Dá um igual 60 graus, né? Assim por diante, né? Tangente também funciona assim, tangente na -1. Vocês podem estar se perguntando, né, para que serve esse Dzinho que é acionado pela tecla alfa? O E, o F, o C aqui, ó, o B, aqui tem um A, aqui tem o X, né? Aqui tem o M. Para que serve essas letrinhas, essas funções? Servem para a gente armazenar algum valor, algum dado que a gente queira armazenar, né? Então o pessoal que trabalha na computação, eles salvam variáveis com alguns valores, né? Então, a gente pode fazer isso também aqui nessa calculadora científica. Por exemplo, se eu quero salvar, por exemplo, aqui, ó, vamos analisar o que tem na letra D aqui. Clica alfa e clica aqui D, dá um igual. Não tem nada, ó, não tem nada salvo, tá com 0. A gente pode salvar qualquer outro valor ali, ó. Vamos salvar, por exemplo, 10. Então, eu digito 10, e aí o que eu faço? Clico Shift, e a tecla que é usada para fazer o salvamento de informações é essa daqui que está aqui atrás, ó, STO. Então, por isso que eu cliquei no Shift. Clico STO e clico em qual das variáveis eu quero salvar. Eu quero salvar, por exemplo, aqui no D, né? Clico aqui, ó. Tá vendo que apareceu 10, será salvo em D? Tá? O pessoal da computação, eles usam esse símbolozinho aqui para salvar, né? Então, se dá um igual aqui, pronto, já está salvo, né? Então aqui, ó, se vocês quiserem, sabe, agora ver qual o valor que tem em D, é só clicar em alfa e clica aqui, ó. E aí se dá um Enter, tá salvo 10 ali, tá? Vamos olhar o que está salvo aqui no A. Então vamos clicar alfa e clicar A. Não tem nada salvo no A, né? Vamos salvar, por exemplo, o -100. Então você coloca aqui -100. E aí clica Shift, STO. E aí você clica aqui no A para salvar no A. Pronto, já está salvo ali no A. Vamos conferir se deu certo. Clica alfa e clica em A. -100. Então o -100 já está salvo ali nessa variável A. Então é para isso que serve aqui essas letras que estão na função aqui alfa, né? Quando a gente digita alfa para acionar elas. Bom, temos ainda algumas teclas que a gente não viu. Por exemplo, essa aqui, x ao quadrado, professor. Para que serve? Serve para calcular o quadrado de um número. Por exemplo, quanto que é 9 vezes 9? Você clica aqui nessa tecla e ele vai calcular. 9 vezes 9 é 81. Quanto que é 6 vezes 6, professor? Você clica na tecla e vai calcular. 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6, né? Quanto que é 7, professor, ao quadrado? 7 vezes 7 é 49. Então essa tecla serve para isso. Se vocês olhar atrás dela, aqui tem a função x ao cubo e atrás dec, tá? O x ao cubo, para que serve, professor? Se você clicar aqui, ó, 2 e clicar Shift, x ao cubo, vai calcular aí quanto que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? Então, quanto que é isso? 8. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, né? Ah, professor, eu quero saber quanto que é 9 ao cubo. Você clica ali, 9 ao cubo é 729. Então, isso é bem legal, né? Quanto que é 1000 ao cubo, professor? 1000 ao cubo é 1 bilhão aqui, eu acho, né? Professor, eu quero calcular com expoentes maiores. Então, isso é bem útil. Essa tecla aqui, ó, que tem um X e um quadradinho, ela é bem útil principalmente quando a gente está falando aí de matemática financeira. Se vocês se deparar lá com aquela fórmula de juro composto, lá temos que muitas vezes calcular 1 mais a taxa elevado ao tempo. Esse tempo, às vezes, ele é números bem grandes, então precisamos, às vezes, usar expoentes bem maiores aqui do que ao cubo, né? Ao 3. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular aí 1,5, que seria 1 mais a taxa de juros, elevado a, sei lá, 10 meses, como é que a gente faria? Coloca aqui 1,5, clica na tecla, e aí
digita 10. Você vai colocar o expoente. Isso é igual a 57,66, tá? Então, mais ou menos esse valor aqui, tá bom? Ah, professor, foi correto usar ali sem colocar um parênteses? Talvez o mais indicado era ter feito isso, né? Ó, abre parênteses, coloca 1,5, depois digita a tecla aqui para colocar o expoente, coloca o 10, né? Então, dá o mesmo valor, né? Geralmente a gente tem que colocar sempre da maneira mais clara possível para a calculadora. É bom usar os parênteses sempre que possível. Por quê? Eles ajudam a organizar a nossa conta. A calculadora não consegue interpretar o que a gente está querendo fazer. Então, nós temos que ser o mais claro possível. Temos outras teclas que a gente não viu. Essa daqui do log. Se eu digitar log e log de 2, por exemplo. Então, a tecla log é de logaritmo, então quando a gente está estudando logaritmo, são duas teclas bem importantes, log e ln. Log tem base 10, é uma tecla que serve só para calcular logaritmos de base 10. E o ln serve só para calcular logaritmos de base e, que é essa base do ezinho aqui, ó, número de Euler, né? Que é 2,71, tá? Então, se você clicar aí, ele vai dar a resposta do logaritmo de 2 na base 10, ó, 0,30 aproximadamente. Se você clicar aqui no ln, vai dar na base e. Então, vamos ver quanto que dá aqui. 0,69, tá? E assim por diante. Aqui, essa segunda função aqui de cima é um somatório. E aqui é uma tecla que serve para calcular o logaritmo de qualquer valor, de qualquer base. Tá? Aqui é base 10, aqui é base i. Esse daqui é qualquer base. Ó. Então vamos digitar aqui, por exemplo, logaritmo de base 2. E aí vamos colocar aqui logaritmo de 6 na base 2. Vamos ver quanto que dá. Clica igual. Vai dar 2,58. Lembra que a gente fez o logaritmo de 2 na base 10 antes? Vamos ver se funciona aqui também. Ó. Logaritmo na base 10. Vamos colocar o 2 aqui. Deu 0,30 antes. Ó. 0,30 também. Então essa tecla aqui ela é como se fosse uma tecla geralzona. Ela serve para fazer qualquer logaritmo. Essas daqui é só com base 10, essa aqui só com base i. Se você clicar aqui Shift, clicar aqui, vai dar uma potência de base 10 aqui. Se você colocar 2, por exemplo, vai ser 10 ao quadrado, né? Aqui no ezinho, vamos acionar o e elevado aí em alguma coisa, vamos colocar e ao quadrado também. Vai ser 7,38, porque é 2,71 vezes 2,71, né? X na menos 1, professor, o que que é? Então, se você clicar aqui 2 e clicar x na menos 1, ele vai calcular aí quanto que é 2 elevado na menos 1. É uma potência com expoente negativo. É 1 meio, ó. Quanto que é isso em decimal? 0,5. Ah, professor, e essa função aqui, x com ponto de exclamação? Para calcular fatorial, tá? Se você colocar aqui 3 e clicar a tecla Shift, você vai acionar aqui o x fatorial, né? Então, você vai calcular aqui quanto que é 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1, né? 6. Se você colocar aqui 10 fatorial, quanto que é? Vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é esse valor aqui, ó. 3.628.800, tá? Temos aqui, nessa calculadora, não é em todas que tem, tá? Essa tecla aqui que é para calcular a integral definida. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ó, ela vai te dar, para fazer uma integral aqui mais basicazinha, né? Então, por exemplo, assim, integral de 1 dx, né? E aí vamos colocar aqui onde ela está o intervalo dela, de 0 até 5, por exemplo. Então ela vai integrar 1 dx de 0 até 5. Vamos ver quanto que é a área disso. Se você clicar aqui em igual, ela vai dar o valor aqui, ó. É 5. Ah, vamos calcular aqui a integral de 2 dx aqui, de 0 a 5. Você clicar aqui vai dar 10, tá? Então, serve para fazer algumas integrais simples, né? Essa tecla aqui, calc, ela é usada aqui para dar o resultado aqui da integral também, ó. Por exemplo, vamos colocar de novo aqui. Integral de 1 dx, vamos colocar de 0 a 5 aqui, tá? Se eu clicar aqui nessa tecla calc, ela vai dar o resultado também, ó, tá vendo? Como se fosse uma tecla para resolver aí o que a gente estava querendo. Essa segunda tecla aqui, d de x, ela é para calcular a derivada, tá? Então vamos colocar ela aqui, por exemplo, para a gente ver. É mais para o pessoal que faz cálculo essa tecla aqui, né? Bom,
Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, derivada de 3, por exemplo. Derivada de 3, e aqui vamos colocar um 5 para x. Se eu der um igual, derivada de 3 é igual a zero, né? Qualquer constante, quando eu derivo, dá zero, né? Então, uma tecla aí que serve para fazer a derivada. Essa tecla aqui de cima, ela é um somatório, ela é utilizada para o pessoal que está estudando aí sequências numéricas, por exemplo. Às vezes a gente tem que fazer a soma de alguns números de uma sequência. Então imagine aqui, vamos pegar ela aqui, ó. Imagine uma sequência aí formada só por números uns, tá? Então vamos colocar aqui o número 1. E ela começa em x1 e vai até x5. Então, se eu quiser o somatório desses 5 elementos, né, que são uns, quanto que vai dar aqui? Ó? Vai dar 5, né? Vamos dizer que é uma sequência que tenha números 2 aqui. Então, uma sequência com vários números 2. Então, essa sequência aqui, ela começa em 1 e vai até 5. Então, tem o x1, x2, o x3, x4 e o x5, né? Todos eles têm o valor 2. Quanto que dá o somatório? Ó, 10, né? Então, é para fazer somatórios essa tecla aí, tá bom? Essa é a segunda função da tecla x ao quadrado aqui, tá? Então, para que ela serve? Ela serve para calcular a raiz enésima de um número. Tá? Vamos acionar ela aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu quero saber a raiz cúbica de 8, por exemplo. Então, a gente está procurando um número que vezes ele mesmo, 3 vezes dá 8. Se eu clicar aqui em igual, dá o 2, ó, tá vendo? E essa tecla ela é bem potente, porque ela consegue calcular com índices bem maiores. Então, por exemplo, vamos calcular com índice 5 aqui na raiz. Raiz de 32 no índice 5 aqui. Então, a gente está procurando um número que vezes ele mesmo 5 vezes dá o 32. Tá? Vamos clicar no igual para ver qual que é. O 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? Dá 32. Então, ela é bem útil também. Uma função bem importante que eu acabei não falando antes é essa de porcentagem aqui. Tá vendo essa segunda função aqui do parênteses? Então, ela serve para calcular a porcentagem. Imagine aqui, por exemplo, assim, ó. Quanto que é 20% de 100 reais? Então, você coloca aqui, ó, 100 reais, e aí coloca um vezes, né? 20% de é um vezes. Vezes 20% aqui. Aciona o porcentinho, ó. Então, 100% vezes 20%. Aí vai dar quantos por cento que é, ó? 20 reais. Vamos pegar aqui de 1.000 reais. Quanto que é 20% de 1.000 reais? Coloca aqui 20%. Clica em Enter. É 200 reais, tá? Então é uma tecla bem útil também. E aí, digamos que eu apaguei a conta, limpei a tela. Se eu quero saber o valor da última conta que foi feita, essa tecla ANS aqui, ela serve para pegar o último valor calculado. Ó. Se eu clicar nela e dar um Enter, ela me mostra o último valor que foi calculado, tá? 200 reais, que era os 20% de 1.000, né? Outra tecla que não foi vista ainda é essa aqui, ó. Essa aqui é uma tecla que é usada para trabalhar com graus, minutos, segundos, né? Então, para horas também, mas a gente deixa para uma outra aula isso daqui. Bom, se a gente tem um número, por exemplo, 0,3, né? Se eu digito 0,3 e eu quero transformar em fração, essa tecla aqui, ela transforma em fração, ó. A gente clica aqui e ela transforma em fração. 3 décimos. Se for um número que não dá para transformar em fração, né, um número irracional, por exemplo, 3 ponto, digamos esse número aqui, a gente clicar nela, ela não consegue devolver uma fração, né, porque ele é um irracional, digamos assim. Então, sempre que a gente quiser achar uma fração que represente, por exemplo, 0,1, eu quero saber qual é a fração que representa esse número, essa tecla aqui ela tem essa utilidade. Ó. Se eu clico nela, clico em igual, ela nos apresenta aqui a fração, né? Que equivale a 0,1. Então é bem legal para quem tem dificuldade de relacionar aí, números decimais com frações. Essa tecla aqui ela é sensacional, né? Uma função que eu não falei que é extremamente importante para essa calculadora é essa que está escondida aqui atrás do 9, CLR, que é o Clear, é para limpar aqui a nossa calculadora. Então se a gente clicar nela aqui, ó, vai aparecer Clear, limpar setup, memória, tudo. Vamos limpar só a memória aqui, tá? Digitar 2 e dar um Enter aqui. Pronto, limpamos a memória. Para que serve? Serve para limpar qualquer dado que esteja salvo aqui nas nossas variáveis A, B, C, D, E, F, tá? Uma tecla bem legal é essa M+, aqui, ó. Então, ela serve M+, M- e M, né? Ela serve para guardar valores aqui. Então, é como se fosse um cofrinho de dinheiro.
Imagina que a gente está fazendo contas aqui, né, de multiplicações, de soma, subtração, e a gente queira guardar um valor aqui nessa tecla. A gente pode fazer assim, ó, imagine que a gente tem 100 reais, né? A gente quer guardar esse valor. Então, você vem aqui, clica aqui, ó, vou guardar 100 reais aqui. Como é M+, eu tô guardando 100 reais, né? Se eu clicar em M-, eu vou tirar o valor, tá? Então, pronto, já guardei lá no meu M 100 reais. Ó, se eu clicar alfa, e a gente vai analisar quanto que tem em M. Então, alfa, cliquei ali, vamos ver quanto tem em M. Ó, tem 100 reais guardado. Vamos guardar mais 150? Vai para 250, né? Ó, vamos escrever aqui 150. E aí vamos guardar aqui, ó, M+. Já guardamos mais 150, vamos ver se está lá mesmo. Ó, dá um Enter, 250 reais guardados. Ah, professor, vou fazer uma continha aqui, tá? Vai ser 2 vezes 5, deu 10. Eu quero guardar esse valor, professor, lá. Clica aqui, ó, M+. Pronto, já guardamos lá. Vai ter quanto agora no nosso cofrinho? 260 reais. Ah, eu quero tirar dinheiro, professor, não quero só guardar. Então a gente está fazendo aqui uma continha, ó, por exemplo, 10 vezes 9, deu quanto? 90. Eu quero tirar lá do meu cofrinho 90 reais, que essa aqui é uma dívida que eu fiz, vou ter que pagar ali. Então você vem aqui e digita M- agora, ó. Então vai ser Shift para acionar o M-. Vamos acionar aqui o nosso M, vamos ver quanto que sobrou aqui, 170 reais, tá? Então é uma tecla bem legal também, né, para quem está fazendo várias contas aqui, quer guardar os valores ali, né, no M. M+ vai acrescentando o valor e M- vai tirando. Eu acho que assim a maioria das teclas foram estudadas, tá? Pode ser que ficou alguma que outra ali que não deu, que a gente passou batido, ou que talvez seja menos utilizado, que a gente não explicou tanto, tá? Mas assim, no geral, acho que foi explicado basicamente as mais importantes, com detalhes. E aí, para finalizar, a última coisa que a gente precisa saber é como desligar a calculadora, né? Então, a gente precisa clicar aqui em Off, ó, é a segunda função da tecla AC. Então você vem aqui Shift e clica AC. Ela já desligou, tá bom? Isso ajuda a economizar a bateria da tua calculadora. Muito bem, chegamos então ao fim de mais uma aula de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a como usar a calculadora científica. E se vocês gostarem e ainda não são inscritos, eu vou pedir para vocês descer aí embaixo, clicar no like, se inscrever. Se ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. Ativa o sininho também para estar recebendo mais aulas como essa, tá bom, pessoal? Valeu, agradeço por terem assistido até aqui, foi um prazer tê-los comigo, tá bom? Valeu, bons estudos, tchau, tchau!